Bom, pessoal, voltamos. Vamos para a nossa aula de controle de qualidade agora. Mais uma etapa. Nós temos prova de controle de qualidade, está longe ainda, né? Dia 22/4, a gente tem essa aula e tem aula ainda semana que vem. Uma pergunta, não sei se vocês vão saber me responder, né? Vocês já sabem se no dia da prova vocês terão aula? Acho que sim, né? Como foi feito no semestre passado, né? Porque a nossa prova de controle de qualidade, por exemplo, é às 8h50. Então, com relação aos horários, eu não tenho certeza se tem aula e prova no mesmo dia. Vocês sabem me responder ou ainda não também? A sua prova vai ser em qual horário? Olha, pelo que está aqui para mim, é porque a nossa aula, olha só, a nossa aula é no segundo horário, né? É no segundo tempo, de 7h50 às 8h40. E aí, de acordo com a nossa... A sua prova é de 7 horas até 8h40. Mas aí, de acordo com o que está na nossa programação, a prova é de 8h50 às 10h30. Seria no terceiro tempo. Entendeu? Porque Não, essa prova aí é do dia 22. É de controle de qualidade. Ah, tá. Eu é tô aqui essa. boiando aqui. Você está lá em farmácia Eu aqui hospitalar? está. Tô. Pois é, isso é que eu não entendi, ó. Por exemplo, farmácia hospitalar e clínica, a prova tá de 7. Ah, é porque a prova são 1h30, pessoal. Cada prova é 2 horários. Vocês não têm só 50 minutos para fazer a prova, vocês têm 1h30. Então, Então semana que vem você já não vai ter mais aula. essa que é a questão. Pelo que eu estou vendo aqui, como cada prova são 1h30, acho que semana que vem vocês vão, nas semanas de prova, no dia de prova pelo menos, vocês vão ter só prova. Vocês não vão ter aula não, tá? Então a gente encerra aí. A nossa prova é no dia 22, mas nós temos a nossa atividade avaliativa que eu coloquei aí dia 12, né? É mais tranquila, às vezes vocês até já encerraram, mas, né, dependendo da situação aí, até o dia da prova, a gente vai recebendo ainda, tá? E nós temos 8 unidades avaliativas, foi liberado uma unidade para vocês na segunda-feira, a quarta, tá bom? Do mesmo modo, como eu já expliquei para vocês nas outras disciplinas, estudem pelos slides, tá? E pela nossa aula aqui. Hoje nós vamos encerrar. Nós estamos falando, olha só, nós estamos encerrando. Nós estamos falando de controle de qualidade microbiológico. Então, nós vamos encerrar aqui produtos não estéreis e vamos entrar em produtos estéreis, tá? Não sei se vocês já viram isso aqui, se vocês já deram analisada, nós estamos quase encerrando. Na aula passada eu falei de tubos múltiplos, pesquisa de patógenos, e na aula passada nós paramos... Eu mostrei para vocês aqui a questão de filtração em membrana, na verdade nós já acabamos, né? Acabamos essa parte aqui sim. E ficou uma atividade no final, pessoal, mas essa atividade não é para agora não, porque a primeira vocês conseguem fazer, na verdade vão conseguir hoje, né? Diferença de estéreis e não estéreis. Limite de aceitação em água de processo, a gente vai ver ainda sobre água farmacêutica. Tá? A metodologia que vocês já sabem, né? Métodos tubo múltiplo, placas, como a gente viu aqui, crescimento em placa, o que está preconizado aí, meios de cultura para farmacopeia e as técnicas utilizadas, tá? Tá essa atividade no final aí, mas a gente não vai fazer isso agora não, tá? Isso é para uma outra ocasião. Depois que a gente encerrar isso, a gente volta nessa atividade. Ela sobrou aqui porque estava um slide só para essa matéria toda de controle de qualidade biológico, microbiológico, não estéreis, e o que a gente vai ver agora, que é
coloquei para vocês lá, tá como slide número 5, aula número 5, né? Não sei se o slide é o 5 ou se é o 4. Continuamos aqui no controle de qualidade microbiológico, mas agora nós vamos falar de produtos estéreis, tá? Na aula passada nós falamos de não estéreis e agora nós vamos falar de estéreis, injetáveis, né, otológicos, oftálmicos. E a gente lembra logo dos injetáveis, né, quando fala de estéreis. E a esterilidade, de acordo com o conceito, é a ausência absoluta de formas viáveis de reprodução. Então, esterilidade não quer dizer ausência de micro-organismos, quer dizer ausência de micro-organismos com capacidade reprodutiva. Né? Então, eles não crescem em placa de Petri e, de maneira similar, eles não cresceriam no nosso organismo, nos causando problemas, doenças aí infecciosas. Tá? Eles não têm capacidade reprodutiva. Não quer dizer que não existam ali, elas podem estar ali, mas elas vão morrer porque elas não vão reproduzir, e aí, quando elas morrerem, a gente acaba com a linhagem, né? Ali, né? Com o crescimento, né? Com o conhecimento atual estatístico envolvendo a morte microbiana, há questionamentos quanto à afirmação absoluta de esterilidade dos produtos. Então, a gente sabe da dificuldade de definir e de garantir esterilidade. Ok? Então, em termos estatísticos, né, mesmo, a gente sabe que nós temos uma imensa dificuldade de garantir esterilidade de produtos. Ok? Né, a gente fala muito em carga microbiana aí, menor do que 10 unidades formadoras de colônia. Ok? Ah, mas se for parar no organismo humano? Bom, de uma forma geral, uma quantidade tão pequena de micro-organismo, ela não teria uma capacidade, um potencial de gerar uma doença em condições normais, né, pessoal? Porque o próprio corpo daria conta, né, de resolver, né, da resposta imune ali, de resolver a questão sem o desenvolvimento de um problema maior aí, de uma infecção. Ok? Mas, como a gente sabe, a gente busca a esterilidade, na esterilidade, uma melhor qualidade microbiológica possível, né? É verdade que o processo esterilizante de inativação microbiana segue efetivamente critério de redução logarítmica, embora não se possa dizer o mesmo para o processo de remoção. Quando a gente vai matar um micro-organismo por autoclave, substâncias químicas, radiação, eles vão reduzindo de forma logarítmica. O processo de remoção, como a gente viu ali, filtração, é diferente, né? Por quê? Quando eu submeto o micro-organismo à radiação, à esterilização, eu tenho um período em que a autoclave, por exemplo, 127 graus Celsius, 1,5 atm de pressão por 15 minutos. Então, durante os 15 minutos, eu tenho a temperatura agindo. E isso vai reduzindo a carga microbiana logaritmicamente. Ao contrário da remoção, que é uma filtração. Eu filtro. E pronto, está filtrado. Se sobrou algum micro-organismo ali, se passou algum micro-organismo, ele não vai ser filtrado de novo. E se for, se ele passou na primeira filtração, não tem nada que garanta que ele não vá passar na segunda e na terceira. Entenderam a diferença? Então, o processo esterilizante é diferente do processo de remoção. Tá? Assim, ainda, né, todo esforço é feito no sentido de assegurar uma carga inicial extremamente baixa. É isso que eu falei com vocês. Tentamos garantir a melhor qualidade microbiológica possível para esses produtos que têm obrigatoriedade de serem apresentados de forma estéril. De maneira que, na sequência dos tempos crescentes desse processo inativante aí, 1 minuto de autoclave, 2, 3, 4, 5, até os 15 minutos, né, do autoclave ou estufa, principalmente autoclave, né, estufa não é muito usado mais, ou na radiação, ou no óxido de etileno.
nós temos aí níveis de potenciais negativos elevados, correspondente à condição de probabilidade ínfima da presença microbiana. Ou seja, quanto mais tempo, resumindo isso aqui em outras palavras, quanto mais tempo ficar em contato no processo inativante, maior vai ser a qualidade microbiológica, menor vai ser a possibilidade, que já é ínfima, de eu ter presença microbiana, beleza? Né? É padronizado, né? É uma TM autoclave, por exemplo. Uma TM, 1,5 atm de pressão e 127 graus Celsius. Normalmente é padronizado assim. Aí tem ciclos mais rápidos, ciclos mais demorados, dependendo do equipamento que eu vou pôr. Né? Tem equipamentos aí, por exemplo, tem fibra ótica, eu não posso deixar tanto tempo no calor, no vapor. Aí eu coloco uma pressão ou uma temperatura maior, mas um ciclo mais rápido. Olha como é que acontece essa taxa de morte microbiana aqui, aquela questão da estatística lá, ó. No tempo zero, não tem morte nenhuma, não comecei ainda o processo de inativação. Mas eu tenho 1 milhão de bactérias, tá? Com 1 minuto, eu já vou ter 900 mil mortes e somente 100 mil sobreviventes. Ou seja, 90% de eficácia de morte microbiana, de redução da carga microbiana por minuto. No segundo minuto, eu tenho mais 90%, 90 mil, sobra ainda 10 mil. No terceiro minuto, mais 90%, 9 mil morreram, sobraram 1.000. No quarto minuto, 900, sobraram 100. No quinto minuto, 90, sobraram 10. No sexto, 9, sobraram 1. No sétimo minuto, esse 1, teoricamente, ou vai morrer, ou ele é resistente a esse processo aqui, por algum motivo. E aí não adianta ficar 6, 7, 8, que pode ser que ele não morra mesmo. Se transforme numa forma de resistência, vira esporo, e que ele não vai morrer. Então, se ele não morreu até agora, não tem nada que garante que ele vá morrer. Mas, isso é uma possibilidade, tá? Ok? Mas aí a gente está trabalhando com aquele menor do que 10 que eu disse, né? Já temos uma unidade formadora de colônia só. É esse gráfico aí, ó. Pode-se confundir essa condição, para efeitos práticos, com a ausência total de micro-organismos, mas não é isso que a gente está dizendo, né? Não factível matematicamente, porque a gente nunca vai chegar no zero, né, pessoal? Se eu estou falando de 90%, eu vou sempre cair 90%, 90%, 90%. De 1 milhão para... de 10 milhões para 1 milhão, para 100 mil, para 1.000, para 100, para 10, para 1. E aí, ó, eu não tenho 0,1 bactéria. Mas, estatisticamente, matematicamente, é isso aqui que vai acontecer. Eu vou caindo ainda, eu nunca vou chegar em zero. Entendem? Porque que matematicamente, estatisticamente, eu não tenho esterilidade? Alguém não entendeu? A gente pressupõe a condição de esterilidade, mas matematicamente ela não existe. Vocês entenderam ou não isso aqui? Entenderam, né? Sim. Eu nunca vou ter zero. Eu sempre vou ter 90% a menos. Mesmo que isso seja uma fração de uma bactéria, mas né, matematicamente, como é o caso que a gente está estudando, depois que a gente falar aqui de esterilidade, nós vamos falar de água de processo, qualidade da água, media fill, que é um processo que a gente vai ver aqui, né, importante na indústria, e vamos falar de controle estatístico. Aí é uma hora que a gente tem que parar, fazer cálculo, média, mediana, e a gente vai ver isso aqui, que tem questões que matematicamente não são factíveis, né? Como a gente está vendo aqui. Tá? A gente vai ter uma aula aí de Excel para trabalhar com isso, né? Segundo as farmacopeias, a condição de esterilidade de um produto deve ser considerada com base no fato que o mesmo tenha sido processado em condições ótimas. Bom, eu garanti processamento em condições ótimas, seguindo os protocolos, utilizando os equipamentos, as substâncias químicas de maneira correta. O resultado vai ser satisfatório, né? E quando eu pego uma amostra representativa do meu todo, do meu lote, eu faço esses testes de esterilidade, eu vou ter comprovada a ausência de viáveis. Ah, eu achei uma bactéria aqui, viva, mas inviável.
Ela vai morrer, né? Tem um longo período de vida, nada, né? Nem bactéria, nem fungo. Ela não vai reproduzir, então, para a gente, ela não vai representar perigo, né? Não vai ser um risco biológico aí. A metodologia não abrange condições que permitam o crescimento de vírus. Pessoal, infelizmente, a farmacopeia trabalha com crescimento de fungo e de bactéria. Vírus é uma outra história, é bem mais complicado, é mais difícil. A gente trabalha às vezes com PCR, né? Que é reação de polimerase em cadeia. Então, a gente fala de esterilidade considerando bactérias e fungos, meio de cultura 1 e 2, né? Caseína de soja, saborrodextrose, e a gente acaba extrapolando o resultado de uma maneira similar para vírus, mas não existe uma metodologia específica para vírus, tá? Tratando-se de testes do tipo destrutivo, evidente que a gente não pode aplicar a todo lote. Se eu preciso de 5 gramas de um produto para fazer um teste, e esses 5 gramas que eu vou usar vai ser destruído. Se eu for testar um lote inteiro, eu vou destruir o lote todo. Então, a gente trabalha com controle estatístico de qualidade. Num lote de 1 milhão de comprimidos, qual seria a amostra representativa? Quantos que eu teria que testar para comprovar a qualidade do lote todo? Eu não vou poder fazer com o lote todo, é inviável, eu também vou destruir o lote todo, não faz sentido. Então, a gente trabalha com aspectos estatísticos, controle de qualidade estatístico. Tem sistemas, tá? Você coloca, você abrir no Google mesmo aí, cálculo de amostragem, ele vai te pedir o tamanho do lote e ele vai te falar qual a margem de segurança. Normalmente, a confiabilidade aí, limite, 95%. Então, eu tenho um lote de 1 milhão de unidades com a confiança aí que eu preciso de 95%. Quantos eu tenho que testar? E aí ele te mostra qual a quantidade. Aí você pega isso randomizado, né, aleatoriamente dentro do lote. Tem até um programa militar que ele faz isso. Ele mostra onde que você vai tirar, né, um programa militar usado para guerra, né, para armas, ele mostra onde que você vai tirar num lote geograficamente distribuído ali, definido, uma prateleira, num container, o que quer que seja, a gente mostra onde você vai tirar as amostras para testar. Ok? Assim, os resultados são determinados tanto pelo número de amostras tomadas como pela incidência de contaminação no lote. Então, dependendo do que a farmacopeia preconiza, o resultado invalida, né, inviabiliza, reprova o lote inteiro. Isso que a gente viu, a gente tem limites de tolerância. Se por um acaso não forem cumpridos, você reprova o lote inteiro e não somente as amostras que você usou. A amostra, né, obviamente, ela é para mimetizar, representar o lote inteiro. Okay? Número de unidades a ser testada depende em certo nível do tamanho do lote, do tipo de produto. Né? Isso aí, como a gente acabou de discutir. Beleza, pessoal? Dúvidas até aqui? As tabelas que a gente vai ver agora, elas sumarizam as amostras recomendadas pela farmacopeia britânica, farmacopeia europeia, além da USP, que é americana. Evidente que a probabilidade de aprovar um lote contaminado é reduzida com o aumento da amostra. Então, quanto mais amostragem eu utilizar, mais análise eu vou fazer de uma quantidade maior de produto, maior a confiança. Aquilo que eu falei com vocês. Eu quero testar num lote de 1000 unidades de comprimido para que eu tenha 95% de confiança. Aí ele vai te dar o tamanho do lote. Se for 96, 97, 98, 99% de confiança, ele vai te dar o lote todo. Se for 100% de confiança, você vai ter que usar o lote inteiro, né? Mas aí você vai diminuindo a quantidade da amostragem, você vai diminuindo a confiança do teste. Você vai aumentando a quantidade de unidades da amostra, você vai aumentando também a confiança. Para produtos parenterais, abaixo de 1 ml, parenterais, né, injetáveis aí, o conteúdo total deve ser inoculado
Para aquele contendo acima de 20 ml, somente 10% do conteúdo exigido. Então, você vai só para 2 ml, né? Não vai usar 20 ml no teste. As tabelas são essas aqui, ó. Que eu falei com vocês aqui, ó. Tabela da USP, da Farmacopeia Britânica, da Farmacopeia Europeia. Critério de amostragem para teste de esterilidade conforme a Farmacopeia Britânica e Farmacopeia Europeia. Produto, tamanho do lote em unidades, amostragem mínima. Parenterais. Se o lote é menor do que 100, 10% ou 4 unidades. O maior. Qual que é o maior? 4 unidades. Então, se for 10%, até 40 é 4. Né? Acima de 40 é 10%. Se for 20 unidades, é 4. Né? Porque aí 10% dá 2. Se for 30, 10% dá 3, é 4. Acima de 40, você vai usar os 10%. Né? Porque aí já vai ser 5, 6, 7, por diante. Parenterais de 101 a 500, 10 unidades. Parenterais maiores que 500, 2% ou 20 unidades. O menor. Aqui já é o contrário. Já é o menor. Oftálmicos, menor que 200, 5% ou 2 unidades, o maior. Oftálmicos, maior que 200, 10 unidades, que eu vou usar. Agora, para a USP, para total de volume do frasco, volume da amostra de cada frasco e número de frascos que a gente vai colocar por meio de cultura. Volume total do frasco de 0 a 10, eu vou ter mínimo de 1 ml para usar. Preciso de 20 frascos por meio de cultura. De 10 a 50, um mínimo de 5 ml, 20 frascos. De 50 a 100 ml, eu vou usar 10 ml de cada um dos 20 frascos. 50 a 100, volume total do frasco, mínimo de metade do total aqui, ó. Né? Então, meia ampola, vamos dizer assim. Meio frasco ampola aqui, né? Ou frasco, quando a gente está falando de 500 a 100 ml, desculpa, 50 a 100, 500 a 1000, 100, a gente já está falando de frascos grandes como soro, fisiológico, né? Porque até 10, até 20 a gente tem frasco ampola injetável. Agora, passou de 50 para injetável aqui, a gente já está falando de soros, né? Porque é estéreo, né, pessoal? Oral não cabe aqui. Então, não estou falando de xarope, de nada disso, não. Estou falando de soros injetáveis, medicamentos injetáveis de grande volume, como bolsas aí, antibiótico, né? Levofloxacino, metronidazol, soro Ringer, lactato, glicose injetável. Beleza? E aí, nós temos isso aqui para usar como uma amostragem, tá? Essas tabelas. Certo até aqui? Aspectos microbiológicos. Há uma variedade de problemas inerentes ao próprio teste, no que diz respeito a vislumbrar as características de esterilidade. São testes complicados, né, pessoal? São fáceis de fazer, não. A gente faz em laboratório para produto não estéril. Vocês vão ver que é complicado. Nós vamos fazer, estou torcendo para a aula voltar logo, que a nossa próxima aula é controle de qualidade terminal, físico-química e entrar no microbiológico. Né? Nós vamos fazer testagem de crescimento de fungo e de bactéria, mas aí nós precisamos do laboratório, né? Torcer para que retorne rápido as aulas aí para a gente voltar para as nossas práticas, tá? Uma vez que a identidade de todos os potenciais contaminantes é desconhecida, é difícil escolher o meio de cultura a ser utilizado. Então, como algumas bactérias, alguns fungos só crescem em meios específicos, né, bastante seletivos, é difícil a gente ter um meio de cultura que vá abranger as características nutricionais que cresça todo tipo de bactéria e fungo. Então, é um problema do método, né? É uma disfunção do método aí. Na prática, apenas 2 meios, que é o caldo caseína de soja, caldo tioglicolato, são recomendados, embora se saiba que o fluido tioglicolado é tóxico às células fragilizadas. Por ter esse tioglicólico aí, né? Ele acaba destruindo células mais frágeis que estejam presentes ali. Então, o ideal é o caseína soja, que é o que a gente usa, viu? É o que nós vamos usar em laboratório, é o caseína soja mesmo. Tioglicolato a gente não... Eu, particularmente, não utilizo. No laboratório aqui eu peço para a gente sempre, eu usei, sempre pedir aí para
para comprarem para nossas aulas o caseína de soja e para fungo saborrodextrose. É o que pede a farmacopeia melhores resultados. A natureza do produto sob teste pode também ser um problema quanto à amostragem. Tem produtos que são oleosos. Vamos pensar em injetável. Nós temos soluções, nós temos suspensões, nós temos medicamentos com solução aquosa, temos em solução oleosa. Então, tem uma variedade de itens. O que a gente faz? Vamos testar um hormônio. Vamos pegar aí uma ampola de um anticoncepcional que é em base oleosa e vamos diluir do jeito que manda a farmacopeia em tampão fosfato. Tampão fosfato é polar. O medicamento que a gente vai testar é apolar. Como é que eu vou fazer essa diluição? Não vai ficar um negócio bem feito, mas, né, a gente tem que ou usar um método diferente, que não inviabilize também, porque eu não posso dissolver o medicamento em cloroforme, em éter, em enexano, de clorometano, senão eu vou matar os micro-organismos que estão ali mesmo. Vai parecer que é estéril, mas eu matei com a minha diluição. E aí? Eu consigo diluir em algum produto apolar também, que não interfira no resultado final? Ou isso é difícil? A gente acaba tendo que usar de métodos diferentes. Claro que a farmacopeia orienta, né? Isso já é previsto. Mas vai só dificultando a realização dos testes, viu, pessoal? Nos casos de produtos oleosos, né, tais como pomadas oftálmicas, eu dei o exemplo de um medicamento injetável oleoso, mas a gente pode ter uma pomada também, né? Pomadas são oleosas. As células microbianas podem estar na matriz do produto. Ou proporcionar o contato do contaminante com fatores nutricionais do meio de cultura. Isso também pode prejudicar. Às vezes, o medicamento, quando ele é oleoso, as bactérias estão ali tão envoltas por lipídio, formando até micelas ali, sabe? Que elas ficam protegidas lá dentro. E aí nem crescem no meio de cultura, porque não chegam não chegam no nutrientes para crescer, porque estão envolvidos ali no óleo, na fase oleosa. Ou também, se eu vou usar algum aspecto, algum produto inativante, às vezes não chega nela, que elas estão protegidas por essa camada de, né, oleosa aí. Então tem que saber exatamente como fazer para dissolver isso aí, como eu disse para vocês. Os melhores solventes a gente não pode usar, né? A gente acaba matando o micro-organismo também. São tóxicos, né? São citotóxicos, vão destruir as células, membranas, desorganiza as membranas e aí mata. De outro lado, o produto pode apresentar na composição componentes que apresentam atividade antimicrobiana, incluindo os conservantes, como, por exemplo, né, os que vocês devem conhecer aí da farmacotécnica, da tecnologia farmacêutica. Esses devem ser inativados. Já falei com vocês que para a gente testar, a gente tem que inativar. Às vezes, ele está somente deixando aquele micro-organismo em fase de resistência, forma de resistência, esporo, e aí quando entrar no organismo da pessoa, não tem o conservante mais ali, e aí a bactéria volta a ser bactéria, forma latente, né, vegetativa, né? E aí forma ativa, e aí eu acabo desenvolvendo, crescendo e desenvolvendo a doença. Então ela sai do esporo e vira bactéria ativa de novo, porque o conservante não matou, mas só induziu que ela se transformasse na forma de resistência. Aí eu tenho que inativar. Se o agente antimicrobiano for formaldeído, eu uso histidina. Se for clorados, né, hipoclorito, eu uso tiosulfato. Se for sais de amônio quaternário, polissorbato e lecitina. Fenóis e derivados, polissorbato, tensoativos, anfóteros, polissorbato e lecitina, e metais pesados, orgânicos ionizados, cisteína. É a mesma tabela do que eu mostrei para vocês lá no produtos não estéreis, tá? Uma terceira possibilidade consiste na separação física de células microbianas dos componentes antimicrobianos mediante a técnica de filtração em membrana, como a gente viu. Filtrar com uma membrana filtrante de celulose microporosa, e eu posso filtrar grandes volumes, e é uma alternativa, tá? É um método aí interessante também que a gente pode utilizar.
Células microbianas expostas aos efeitos de compostos antimicrobianos são agredidas de forma subletal. O que eu falei com vocês. Elas não vão morrer. Às vezes elas podem morrer também, né? Depende se é, né? Vocês lembram que existe bactericida e bacteriostático. Se for bactericida, vai destruir a célula. Se for bacteriostático, não. Vai só inibir a reprodução, às vezes transformar a bactéria na forma de resistência, esporo. Assim como aquelas também submetidas ao aquecimento. Teste de esterilidade falha em não incorporar algum mecanismo de recuperação para essas células. Quando a gente está falando lá das substâncias que inativam, a gente tem aqui os inativantes dos conservantes. Né? Então, a gente tem que sempre pensar em incorporar mecanismos de recuperação para que, se a bactéria estiver ali, tiver capacidade de crescimento e reprodução, que ela assim o faça. Né? Senão vai passar batida e a gente vai perder essa informação no nosso teste. Contaminação acidental do material teste pode ocorrer e um reteste ou segundo reteste são considerados. Pessoal, até quando a gente está trabalhando com não estéril, principalmente em aula, né, muitos alunos, vocês acabam contaminando a matéria-prima, os meios de cultura. Imagina fazer teste de estéril. Então, é complicadíssimo, tem que ser em capela, uma coisa quase que individual, uma pessoa sozinha lá dentro, ar-condicionado, máscara, luva, touca, né, e com a mão dentro da capela, para você não contaminar o produto. Imagina numa sala, né, com os povo falando, ventilador ligado, respirando. Felizmente, a gente acaba, né, tendo resultados falsos positivos. Às vezes o produto está estéril mesmo, mas o próprio manipulador, que somos nós, contaminamos o produto. Uma preocupação inerente do teste é no sentido de evitar a contaminação da amostra. A gente contamina a amostra, contamina o meio de cultura e fala que o produto está com bactéria e fungo ali. Na verdade, não é, né? Processo de obtenção de produtos estéreis estão subdivididos em dois grandes grupos. Os de manipulação asséptica, dá uma olhada aí na capela, olha só, pessoal, isso que eu estou falando, ó. O manipulador aí tá igual um astronauta, né? Só vê o olho ali, mas mesmo assim tem plástico ali. E dentro de uma capela. E aqueles são submetidos à esterilização após o invase. Né? Óxido de etileno, alguma substância, alguma coisa que vai ajudar, né, na inativação. Então, ou eles são manipulados asepticamente ou submetidos à esterilização depois do invase. Quais são os processos esterilizantes? Vamos definir então aqui, ó. Um micro-organismo é definido como morto quando não mais prolifera em meio de cultura. Às vezes ele não está necessariamente morto de acordo com o nosso conceito de morte, mas ele não cresce mais. E esterilidade é um estado absoluto que não pode ser garantido. Já falei isso com vocês também. A esterilidade é difícil de ser garantida, até porque, como a gente viu, matematicamente ela não existe. Mesmo que você planeje tudo, utilize todos os processos direitinho, a gente não tem certeza de que vai chegar no resultado final que a gente quer. Nós temos esterilização térmica, autoclave é melhor das alternativas, porque... Hermínio, para coletar essas amostras, a gente coleta várias, né? Porque várias. Se uma contaminar, né, eu sei várias. Que a outra... Aí eu faço esse teste, analiso, aí tem que... E tem que guardar contra a prova. Tem que guardar contra a prova para você fazer depois também mais testes se precisar, entendeu? Tá. Eu falei, se contaminar, a gente já contamina, a gente fez tudo certinho um dia aí e contaminou com fungo do ar. Acontece. Pronto. Nós vamos fazer com medicamento, testar alguns medicamentos também aí. Se a gente voltar para a aula prática, né? Acho que não deve demorar, não. Vou torcer para semana que vem voltar. Depois da prova agora, eu acho, né? Esterilização térmica, tem aí autoclave, é o melhor, né? Porque no vapor a gente tem uma eficiência de esterilização maior do que no calor seco, que é a estufa. E tem por irradiação, muito comum em alimento, medicamento, material, médico hospitalar. Tem a esterilização gasosa em óxido de etileno, que é também muito utilizada para seringas, agulhas, fios cirúrgicos, compressa de gazinha, luvas. E a filtração, como vocês viram, é uma membrana microporosa
que filtra e os fungos e as bactérias ficam retidos no filtro. Então, esses são os processos esterilizantes. Ok? Todos têm que ser validados. O que é a validação? Já tem que ser testados, né? E já tem que ser definidos em farmacopeia, em alguma referência bibliográfica e oficial. Tudo isso tem que ser bem documentado, com POPs, procedimentos operacional padrão, relatório de validação, laudos técnicos, para que a gente possa comprovar que o nosso processo é validado, né? É válido. Tudo calibrado, lembrem das manutenções preventivas, programa de calibração de todos os equipamentos, todo material, autoclave. Tudo isso aqui é equipamento, ó. Autoclave, a irradiação, óxido de etileno, filtração, tem pressão, né? Bomba, isento de óleo. Então, tudo isso se são equipamentos, eles precisam de ser calibrados e funcionar de maneira correta, porque o equipamento também tem que ser qualificado. Né? Tem aquele laudo Inmetro para balanças. A gente tem também empresas específicas, especializadas, que fazem esse tipo de validação. Por exemplo, a irradiação são físicos, empresas, teste de constância, laudos radiométricos que são liberados para você comprovar que aquele equipamento está funcionando da maneira adequada. Qualquer alteração aí do equipamento, eu tenho que ter uma medida emergencial de reparo, né? O ideal é que não dê problema, porque as manutenções preventivas, que a gente chama de revisões, são periódicas e, teoricamente, você vai trocando as peças antes de estragar, né? Igual o carro. As manutenções preventivas ali que a gente chama de revisão, você vai trocando com o tempo ou com o uso. Então, você não vai ter um problema de chegar, né, a estragar. Então, o ideal é você não precisar de manutenção corretiva. Sempre nas preventivas você resolver os problemas. Beleza? Qualquer alteração no processo tem que ser notificado e corrigido, né, mas registrado para você saber qual o problema, qual o plano de ação de correção e se a correção foi realizada. Tudo isso documentado. Toda essa documentação tem que ficar disponível para órgãos de vigilância sanitária, sempre que necessário e solicitado. Ok? Então, esse é o desenvolvimento do processo aí de validação. Tá? É uma exigência absoluta e muito, muito rígida. Tá bom? Bom, temos aqui os processos de invase acético, que é chamado de media fill, que é a nossa matéria da próxima aula. Tem alguns slides começando aqui, mas a gente encerra isso na aula da próxima semana, né? Quando a gente voltar, beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não? Beleza, então? Então tá jóia. Então, pessoal, aguardo vocês aí na próxima aula, né? No dia que a gente tiver aula novamente aí, tá? Abraço, então. Bom final de semana para vocês. Bons estudos. Até mais. Tchau, Boa tchau. noite, Hermínio. Valeu, Hermínio.